Olá, eu sou Daniele Cunegondes, enfermeira, trabalho com vacinação no município em Alagoas, nordeste do nosso país, e eu vou falar um pouquinho sobre vacinas, vacinar e imunizar, tá? Então, eu vou trazer um pouco dessa diferença aí para vocês conseguirem entender. Você que é profissional de saúde, eu vou usar uma linguagem bem clara, você que é agente comunitário de saúde, você que é técnico, auxiliar de enfermagem ou estudante, né, da área de saúde, eu trago aí um pouquinho sobre vacina, tá? E a gente vai falar aqui onde é que o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, ele se encontra. Ele se encontra dentro da vigilância epidemiológica, tá? De qualquer município. A vigilância epidemiológica que ela vai estudar o perfil epidemiológico de quais doenças são mais acometidas no seu município ou no seu estado, né? Depende de onde você se encontra. E ela vai determinar algumas ações de saúde. Vamos lembrar da Covid, quem foi que determinou o uso de máscara, isolamento social, foi a vigilância epidemiológica, qual é o objetivo? Quebrar a cadeia de transmissão, tá? Então, eu trago aqui uma cadeia de transmissão de todas as doenças, como é que acontece. Eu tenho um agente infeccioso, que é o agente causador da doença. Eu tenho uma fonte de infecção, vamos falar de fonte de infecção homem, tá? Eu vou ter uma porta de saída. Qual é a porta de saída? Eu tenho uma porta de saída por vias aéreas superiores, que é respiração, né? Boca, nariz. Eu tenho uma forma de transmissão. Como é que eu transmito essa doença? Vou falar de sarampo. A gente fica assim, como é que eu vou pegar sarampo? Então, vias aéreas superiores, tá? Gotículas de saliva, eu espirro, eu falo, né? Sai gotículas. E aí, a porta de entrada do novo hospedeiro, né? Aquele hospedeiro que vai receber aquele agente infeccioso, ele respira aquele ar que foi contaminado, ele joga para os seus pulmões, dos pulmões ele vai para onde? Para a corrente sanguínea e dissemina a doença no nosso corpo, fazendo com que a gente fique doente, tá? E se eu tiver susceptível, se eu não tiver sido vacinado, ou se eu não tiver tido a doença, né? Em alguns casos, quando eu tenho a doença, eu já não pego mais essa doença, tá? E aí ele é susceptível, ele vai ficar doente, ele vai transmitir para outras pessoas ou ele pode até morrer, tá bom? E aí eu falo um pouquinho sobre vacinas, o que é a vacina, né? A vacina, eu tenho o que são vacinas, eu tenho o ato de vacinar e eu tenho o ato de imunizar, tá? As vacinas são substâncias para estimular a defesa natural do nosso corpo, tem finalidade de proteção, tem finalidade de quebrar a cadeia de transmissão, tá certo? E tem finalidade de não deixar aquele indivíduo doente, não ter sequela e não ter mortes. Elas são produzidas a partir de um agente causador das doenças e de seus derivados, tá? Pode ser um vírus vivo ou um vírus atenuado. O vírus vivo ele pode ser atenuado ou inativado, na verdade, tá certo? Desculpa. Então, eu tenho um vírus vivo atenuado, ele é enfraquecido, e eu tenho um vírus inativado, quando eu digo que ele está morto, tá? Um pedacinho daquele vírus, ele foi para dentro daquela vacina e foi produzida em longa escala, tá bom? E aí elas são inseridas no nosso organismo, tá? As vacinas desencadeiam a resposta imunológica e produzem anticorpos para nos proteger da doença que a gente vem aí ter contato com ela, tá? E o que é imunizar? Eu vacino, vacinas, né, que é o produto, tá? Eu tenho uma vacina, eu vou vacinar, eu vou fazer o quê? Eu vou injetar aquela vacina no corpo de uma pessoa. E imunizar é o quê? É o processo pelo qual uma pessoa se torna resistente a uma doença, ele se torna imune. Eu vou estimular o sistema imunológico daquela pessoa para dizer assim: doença, eu já estou aqui, você não vai entrar
neste corpo que já me pertence. Então, ela vai prevenir doenças, ela vai prevenir incapacidades e ela vai evitar mortes, tá? Ao processo de imunizar, tá certo? Então, qual é o objetivo de eu vacinar? Bora lá, vacinas é o produto, tá? Eu tenho um produto que eu vou, o agente infeccioso que está lá dentro daquele frasquinho, eu tenho o ato de vacinar, que é o ato de injetar, né, de administrar aquela vacina, e eu tenho o ato de imunizar, que eu estou imunizando, eu estou protegendo, eu estou criando anticorpos no meu organismo, tá? Então, o objetivo de vacinar é eliminar doenças, controlar doenças e erradicar doenças. Eliminação, eu cesso a transmissão, mas eu tenho um risco de reintrodução no nosso meio. Aconteceu com sarampo em uma determinada época, ele foi eliminado, mas com as coberturas vacinais em declínio, as pessoas não estavam se vacinando, não estão se vacinando. Então, ele voltou ao cenário brasileiro, tá? Deixando pessoas doentes, crianças, adultos também doentes. Controlar a doença, vamos lá, o controle a doença. Hoje a Covid ela é controlada, tá? A grande parte da população ela foi imunizada pelo menos com 2 doses, então eu tenho um controle. Existe a doença, as pessoas ainda ficam doentes, mas os hospitais não estão mais abarrotados de gente, cheios de gente. E quando eu erradico, vamos falar da poliomielite, é uma doença erradicada, né, que é a paralisia infantil. No nosso país, que o agente etiológico ele não é encontrado mais, a gente tem uma extinção desse agente, mas com alguns países ainda tendo doença, a gente corre o risco de ter voltar a doença para o nosso país, porque as coberturas vacinais estão baixas. Então, eu preciso vacinar 95% das pessoas para eu criar um círculo protetor e não deixar com que a doença entre na nossa comunidade ou no seu bairro ou na sua cidade. Dani, o que é esse cerco vacinal? É eu fazer um círculo mesmo, né? Eu fazer um cerco aí e não deixar que a doença invada aquela certa comunidade. Então, se eu tenho 10 pessoas dentro de uma casa, num lugar bem pequeno, para vocês entenderem, eu preciso vacinar 95% daquelas pessoas para que elas para que a doença não chegue até elas e que aquela pessoa que não foi vacinada ela não se contamine, que o vírus não chegue até ela, tá? Lembra da cadeia de transmissão? Eu tenho o agente transmissor, né? E eu tenho o hospedeiro, o homem aí como hospedeiro para estar disseminando doença. E quando eu estou vacinado, eu estou protegido, eu estou imunizado, né? Então, meu sistema imunológico, ele sabe que aquela doença está ali e ele não vai receber, não vai deixar eu ficar doente. E aí eu tenho como é que eu posso aplicar essas vacinas? As vacinas elas acontecem de forma combinada ou simultânea. Combinada é quando eu tenho vários agentes infecciosos dentro de uma vacina, como a pentavalente. E simultânea é quando eu posso aplicar no mesmo dia várias vacinas. Uma criança de 2 meses eu posso aplicar 4 vacinas nela, que ela não vai ter problema nenhum. Eu posso aplicar pentavalente, pneumo 10, eu posso aplicar a vacina de a polivírus inativada, que é a VIP, e eu posso fazer a de rotavírus, que é na boca, né, é oral, então eu posso fazer simultâneo. Essas doses que a gente sabe que a criança vai ficar bem, ela vai ter uma reaçãozinha adversa, pode acontecer? Pode sim. Pode ficar molinha, pode ter febre, ficar com dor na perna, mas com 24 horas ela está bem. E aí eu vou orientar quando eu não devo aplicar a vacina. Quando tiver febre, quando tiver Covid confirmado ou quando a pessoa está doente, tá certo? A orientação é essa. Se tiver febre, a gente aguarda um pouco, porque não é que a vacina vai causar febre, mas que sempre
associa à febre, tá certo? Então era isso que eu tenho para conversar com vocês hoje, tá? Era o que são vacinas, o que é o ato de vacinar e o que é o ato de imunizar, lembrando que da importância da imunização, da importância de eu ter uma cobertura vacinal de 90 a 95%. No calendário nacional de vacinação de crianças menores de 1 ano, eu tenho 2 vacinas que eu preciso ter 90% da minha comunidade vacinada, que é BCG e rotavírus, tá? As outras vacinas, como pneumo, meningocócica C, pentavalente e VIP, eu preciso de 95% de cobertura vacinal para que eu não deixe que as minhas crianças fiquem doentes, tá? E a gente também tem que pensar na homogeneidade da nossa cidade. Eu não posso ter 3 localidades, uma localidade está bem vacinada e a outra localidade não está vacinada. Então, eu tenho também um risco de introdução, tenho um risco de ter pessoas doentes. Então, eu tenho que ter a homogeneidade das 3 localidades da minha cidade estarem com coberturas vacinais adequadas, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Deem like, se inscrevam no canal, comentem, tá? Bote o joinha para que esse vídeo chegue a mais gente e a gente consiga aí levar a vacinação, consiga levar a informação para uma quantidade maior. Até mais e bye bye.